Boa noite, queridos irmãos, amada Igreja de Jesus reunida neste local. Queremos começar esse culto para louvor e glória de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quero convidar você, em reverência ao nosso Deus, que aqui já estava antes de nós chegarmos, orarmos, colocando esse culto as nossas vidas diante de Deus. Amém? Senhor Deus, com gratidão nos reunimos aqui, com alegria de se reunir, Senhor, com o seu povo, poder cultuar a Ti, Deus, com a comunidade, poder, Deus, ouvir Tua palavra, cantar louvores, isso tudo é uma bênção, Deus. Nós te agradecemos pelo privilégio, te agradecemos a Ti, Senhor, pela vida que temos em Ti e que vem de Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe a igreja do Senhor reunida nesse local, nesta noite, assim como também pedimos a bênção do Senhor sobre as outras localidades que cultuam o Senhor nessa cidade. Abençoe, Senhor, a igreja Fé e Vida, abençoe, Senhor, os louvores, abençoe a ministração da Tua palavra, abençoe cada homem, mulher, pai, mãe, filhos, todos aqueles que entrarem nesse local, que a Tua mão, que o Teu Espírito, que a Tua graça seja derramada. Abençoe, Senhor, vidas e abençoe corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos, quero convidar você que tem uma Bíblia aí no celular ou física, abrir ela no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 9 ao 14. Evangelho de Lucas 18, de 9 a 14. Vamos dar um tempinho para os nossos irmãos encontrem o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Irmãos, vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar a nossa banda.
vai fazer o louvor aqui. Já quero convidar os irmãos também, se possível, ficarem de pé. Nós temos um breve tempo aqui de louvor. Você pode acompanhar. Se você não conhece as músicas, vão ser projetadas. Mas se você conhece, você pode fechar os olhos e simplesmente cantar, né, e expressar a Deus o seu louvor. Amém? É importante que você faça de coração e que a igreja louve a Deus com interesse. Amém? Então vamos adorar nosso Deus com cânticos. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Importante que o seu coração esteja grato e saiba que você era um pecador, você é um pecador, uma pecadora que foi resgatado pelo sangue de Jesus. Você vive porque Ele te amou primeiro. É por isso que nós estamos aqui. Vamos louvar. Comprou e restaurou.
Irmãos, lê comigo o texto grifado, Salmo 65. Que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião. Cumpriremos os votos que te fizemos, pois respondes às nossas orações. Todos virão a ti. Embora sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas nossa rebeldia. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus de nossa salvação, és a esperança de todos na terra e até dos que navegam por mares distantes. Formaste os montes com teu poder e de grande força te armaste. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas e calastes o tumulto das nações. Os habitantes dos confins da terra se admiram com tuas maravilhas, desde onde o sol nasce até onde se põe, desperta gritos de alegria. Cuidas da terra e a regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porque assim ordenaste. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivela os sulcos. Amoleces a terra com chuvas e abençoas suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos do deserto ficam verdes, e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos, e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Amém. Vamos então louvar o Senhor mais um pouco. Você pode também fazer sua oferta durante esse hino. Tua beleza
veio à terra como um bebê, mas que tinha e tem todo o poder, sabe todas as coisas e controla tudo. Obrigada, Senhor. Reina sobre nós. Mostra a tua glória, Senhor, em nós e neste lugar, através do teu povo sobre essa terra, Senhor. Deus Todo-Poderoso e Eterno, aumenta em nós a fé, a esperança e o amor, e para que alcancemos as Tuas promessas, inspira-nos a amar a Tua vontade. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, a respeito do interesse de que o Espírito de Deus fale conosco, ilumine os nossos olhos para entendermos a sua palavra. Senhor Deus, a igreja do Senhor está aqui diante, Senhor, da revelação, diante da orientação do Senhor, que vem por meio da sua palavra, e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter o foco e a concentração necessária e o respeito, Deus, pela voz, pela palavra do Senhor. Deus, fala conosco, ensina-nos, ajuda-nos a crescer, Deus, em fé, crescermos em conhecimento, crescermos, Deus, em sabedoria, em nome de Jesus. Que Teu Espírito fale ao nosso Espírito, que Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Queridos, então nós terminamos domingo passado uma série bem longa a respeito do Sermão do Monte. E agora nós queremos fazer algumas poucas pregações sobre a Reforma Protestante, que é comemorada no dia 31 de outubro, todo ano.
no dia 17 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero fixou 95 teses contra as indulgências na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E esse ato de colocar essas teses contra as indulgências que a Igreja Católica estava cobrando na época tomou dimensões jamais imaginadas por aquele humilde, jovem e simples monge. Ele nunca poderia ter imaginado as dimensões que aquele ato de pendurar umas teses contrárias às práticas vigentes da época poderia ter. Em função disso, a Europa toda se agitou nos meses e anos seguintes, dando início à Reforma Protestante. Um movimento a princípio religioso, mas que atingiu não só a religião, mas atingiu toda a sociedade em suas diferentes áreas de atuação. Foi um movimento que dá para dizer que começou no púlpito e se expandiu para os vários campos da experiência e das ciências humanas da época. Aquilo que começou na igreja tomou dimensões políticas gigantescas, envolvendo reis, envolvendo a nobreza, envolvendo o papado, envolvendo cardeais e todo o clero, e assim também como cidadãos e súditos dos diferentes reinos que compunham a Europa daquela época. E o desejo dos reformadores sempre foi trazer a igreja de Jesus Cristo, a única igreja que existia, e o desejo era trazer essa igreja de volta para os caminhos da palavra de Deus, porque a igreja não estava mais sendo orientada pela palavra de Deus. Era o homem que estava mandando, eram os dogmas, e as encíclicas papais tinham mais autoridade do que a palavra. E o desejo dos reformadores é que se voltasse para as Escrituras e a igreja seguisse só a Escritura, que é a palavra de Deus dada a nós por meio dos apóstolos e do próprio Jesus. Esse era o desejo, um retorno à palavra de Deus. E justamente porque foi um movimento centrado na palavra de Deus, é que eu acredito que foi tão impactante. Tão impactante que esse movimento de 500 anos atrás reverbera até nós, ainda hoje. Lutero, tinha uma frase que ele dizia, a respeito desse movimento ser centrado ou um retorno para a palavra de Deus. Lutero dizia: eu simplesmente ensinei e preguei a palavra de Deus. Não fiz mais nada. A palavra fez tudo. Então, a reforma, ela influenciou profundamente a cultura de sua época. Não só a cultura religiosa. A reforma influenciou as artes, a reforma influenciou a economia, influenciou a política, influenciou o social, o lazer, as famílias. A reforma impactou profundamente a cultura da sua época. E hoje eu quero falar justamente desse tema, da difícil tarefa que é nós conciliarmos a nossa fé, conciliarmos Cristo e a cultura que está à nossa volta. Como que faz para nós conciliar isso? A reforma foi impactante, ela conseguiu fazer isso muito bem, mas nós, no nosso tempo, 500 anos depois, como é que faz para nós conciliarmos a nossa fé e a cultura que aí está? Eu quero convidar você para ler comigo 1 João, capítulo 2, quase no final aí do Velho Testamento. 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. 1 João 2, 15 ao 17. O que nos diz? Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens,
não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, que cumpre a sua palavra, permanece para sempre. Irmãos, nós temos aqui uma importante e seríssima exortação do apóstolo João para nós não amarmos o mundo, para não amarmos as coisas ao nosso redor, que muitas vezes são nocivas à fé. É um alerta sobre o nosso envolvimento com a cultura. É mundana, com as coisas que estão aí, que nós temos contato de diferentes maneiras e com diferentes sentidos que estão ao nosso redor. João nos alerta. O mundo aqui descrito nesse texto não é a criação. Não diz respeito às árvores, aos pássaros, às cachoeiras, não diz respeito à criação de Deus. Não é isso, não ame o mundo, nesse sentido da criação de Deus. Também não são as boas dádivas que Deus nos dá, por meio da graça comum, usando as ciências e os homens que trazem bem-estar e a boa vida para as pessoas. Também não diz respeito às coisas boas da vida. Quando João nos diz que nós não devemos amar o mundo, ele está falando do sistema de valores corrompidos e de todas as práticas contrárias, tudo aquilo que é contrário à boa, perfeita e agradável vontade de Deus revelada nas Escrituras. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é o mundo. Tudo aquilo que preceito, ensina, práticas, tecnologia, que vai contra a palavra de Deus, é o mundo. É esse sistema que é corrompido, que não ama Deus e que não quer que a gente ame a Deus. E João está dizendo, não ame esse mundo, não ame essas coisas que o mundo corrompido oferece para você e que te tenta e que te atrai. Então não ame. E João diz, mas quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se por fim você não ouve o apóstolo, as Escrituras, e você acaba que você ama esse mundo, esse sistema corrompido, os jeitinhos, as coisas que tem por aí, as práticas inclusive pecaminosas, os pecados que nós vamos tornando natural na sociedade e até mesmo dentro da igreja, e você ama isso, João diz que o amor do Pai não está em você. O amor do Pai não divide espaço. O amor do Pai não rivaliza com esses amores. O amor do Pai não compete com esses amores. Ou ele ocupa o centro, ou ele simplesmente não está em você. João está chamando nossa atenção para a maneira como nós interagimos ou dialogamos com o mundo que nos cerca. Ao ponto de que no versículo 17, isso é tão importante, essa chamada de atenção, esse chacoalho, que pode inclusive ter reflexos, essa nossa relação e interação com a cultura, poderá ter reflexos com a vida futura, poderá ter reflexos com a eternidade. Irmãos, com certeza, João experimentava na pele isso, e era a realidade daqueles crentes naquela época, assim como é nossa realidade também. Com certeza, há uma tensão na relação do crente e da igreja com o mundo, com a cultura. Há uma tensão, há um melindre, há uma dificuldade. Não é uma relação fácil essa do cristão com o mundo, com a cultura que constantemente nos pressiona e nos seduz. Esse tema se relaciona com a reforma protestante justamente porque a reforma foi um movimento que foi além das quatro paredes, foi além do culto, foi além do encontro dos crentes, saiu das quatro paredes e alcançou o coração da cultura.
e atingiu em cheio a cultura que estava em torno da igreja. A Reforma fez isso. Então, como se relacionar com Cristo e a cultura? Como que podemos se relacionar com Cristo e a cultura? Como podemos relacionar Cristo com a cultura? Como cristãos, nós sabemos, espero que você já saiba, isso seja um ponto bem tranquilo na tua vida, é o grande consolo, que é a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, né? Qual é o grande consolo na vida e na morte? Com certeza nós sabemos que nós pertencemos a Deus. Se você é cristão, nasceu de novo, é discípulo de Jesus, você pertence a Deus. Você sabe que você é de Deus, você pertence a Jesus Cristo. E que também você sabe, por ler a Bíblia, por ouvir pregações, estar na igreja, você também sabe que você não é deste mundo. João 17,14 diz isso, que nós não somos deste mundo. Que aqui, por mais que você comprou imóveis, você tem até já um jazigo reservado, aqui não é a sua pátria. A Bíblia nos ensina isso. Aqui não é o nosso mundo, aqui não é a nossa pátria. Pertencemos a Deus, não somos do mundo. Mas, por outro lado, a Bíblia também nos ensina que Deus nos enviou para o mundo. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Deus nos envia ao mundo. Ou seja, mesmo não pertencendo ao mundo, aqui nós vivemos. Aqui nós peregrinamos. Aqui, por assim dizer, é a nossa morada temporária. E como habitantes desse mundo, então nós estamos inseridos numa cultura que existe no mundo, é inevitável. Como habitantes desse mundo, nós estamos inseridos em práticas, costumes, valores que existem no mundo. E o fato é que também, por pertencermos a Deus e querer honrar e agradar Ele com as nossas vidas, nós sabemos que nós precisamos honrar a Deus nessa cultura que nós estamos inseridos, mesmo que não pertencemos a esse mundo, precisamos honrar a Deus neste mundo. Mas como fazer isso? Como fazer isso, uma vez que a cultura que todos nós estamos inseridos, ela gradativamente se afasta de Deus. Ela cada vez mais não quer saber de Deus, e você está nessa cultura. Como que podemos interagir com essa cultura? Nós confessamos que Jesus é o Senhor. Toda vez que você participa da ceia, você confessa duas coisas. Você confessa ao participar da ceia do Senhor que Jesus é o Senhor e que Ele é o Salvador da sua vida. E nós confessamos isso, Jesus é o Senhor. Mas o que percebemos é que a cultura ao nosso redor, ela se autoproclama Senhor. Ela quer ser Senhor das nossas vidas. Nós dizemos na igreja, nas nossas orações, nas confissões que Jesus é o Senhor. Mas a cultura nos chama para a devoção. A cultura quer que nós nos dobremos e nos prostremos diante dela, porque ela quer ser Senhor. E então, naturalmente, o cristão que é sincero, que ama Jesus e que entende essa tensão, ele irá indagar: como que faz para estarmos no mundo, mas não sermos moldados pelo mundo? Você se pergunta isso? Como estar no mundo, mas não amar ao mundo, ao ponto de amar menos a Deus do que as coisas que estão no mundo? Como ganhar o mundo sem perder a Cristo? Como trazer Cristo para a cultura onde vivemos? Gente, em todas as épocas, isso me incomoda. Isso é uma coisa que sempre me incomoda. Eu espero que isso também incomode vocês, seja uma indagação. Deus te abençoe. Em todas as épocas, pensadores, teólogos,
filósofos cristãos e crentes sinceros buscaram uma resposta a esse desafio, a essa indagação. O próprio Senhor Jesus foi criticado na sua interação com a cultura de sua época. Ele foi chamado de glutão. Ele foi chamado de amigo de pecadores, porque ele interagia com a sua cultura. Para vermos que essa tarefa não é fácil. O próprio Jesus sentiu na pele as dificuldades da interação com a cultura. A verdade é que em momentos diferentes e em épocas diferentes da história da igreja, a igreja deu respostas diferentes a essa questão. Um estudioso que está aí projetado, um estudioso chamado Richard Niebuhr, é importante esse homem. Ele era do início do século passado, início de 1900 e lá vai pedrada. Esse homem, ele estudou essa resposta ao longo da história e ele encontrou 5 modelos distintos usados pela igreja ao longo da história sobre esse tema de Cristo e a cultura. Como em diferentes épocas a igreja interagiu com a cultura ou respondeu essa indagação. E ele descobriu lá essas ênfases que nós vamos dar aqui. Ele achou lá o Cristo, o ensino do Cristo contra a cultura. Ele viu que em outro momento que o Cristo era da cultura. Ele achou um Cristo que era acima da cultura, um Cristo que estava em choque, em paradoxo com a cultura, e um Cristo que transformava a cultura. Então vamos lá, eu quero falar desses 5 tópicos aqui para você. Primeiro, o Cristo contra a cultura. Essa é uma ideia que ainda é muito vigente e forte. Nesse modelo, Cristo e a cultura estão totalmente em oposição. São duas coisas, é uma antítese, como se Cristo fosse óleo e a cultura água, né? São contrárias, estão em oposição. Nós confessamos que Jesus é Senhor, e sendo Ele Senhor, Ele é a autoridade final para as nossas decisões como cristãos. Já o mundo, a cultura, compete com esse senhorio de Cristo, e a cultura quer ser a palavra final em nossas vidas. Em vez de você achar respostas para as suas indagações na palavra de Deus, você vai encontrar nas revistas, você vai buscar no Instagram, você vai buscar nas ciências, porque a cultura está querendo dizer para você que ela é que vai orientar a sua vida. Ela nos seduz, nos quer desviar. Esse modelo nos ensina que o mundo é caído. O mundo, a cultura, jaz no maligno. Tudo que tem aí fora, tudo que está fora da igreja, do âmbito do espiritual e da igreja, é mal, não presta. Nós somos santos, somos chamados para nos separarmos do mundo. Essa é a visão do Cristo contra a cultura. Não temos nada a ver com o mundo. É isso que defendem aqueles que defendem essa posição. Não temos nada a ver com o mundo, não temos nada a ver com a cultura que está por aí. Nós temos sim que nos apartar do mundo e viver só para Jesus. Parece algo bem piedoso, não parece? Vamos se apartar do mundo, de todas essas tranqueiras, essas coisas erradas que existem por aí, e vamos viver só para Jesus. Gente, vamos fazer o seguinte, dá uns 30 lá na empresa, abandona, vende tudo que tem e vamos se tocar lá no sítio do milho, porque negócio daquele lugar é legal. E a gente só fica pedindo coisa de entrega, a gente nem vai se contaminar, a gente pega as comidas e as coisas com luva e a gente se tranca lá, entendeu? Vai ser uma maravilha, porque esse mundo está perdido, esse mundo não presta e nós temos que se apartar de tudo que existe no mundo. Então, cinema, filmes, música secular, shows, bebida, CTG, jantares com amigos não cristãos, nada disso o crente pode. Isso tudo é pecaminoso, isso tudo é errado. Você tem que abandonar essas coisas.
Quem já viveu isso na história? Não sei se você já ouviu falar dos anabatistas. Era um grupo radical que fez isso, que se isolou, que rompeu com tudo. Os menonitas existem até hoje. Os quakers existem até hoje. São comunidades e grupos religiosos que resolveram se isolar. Formaram um bairro, uma cidadezinha, só para eles. E lá tem tudo. Tem o mercado, tem a farmácia, tem a escola, o campinho de futebol, o boteco. Tem tudo deles. Os monges, o movimento monástico, apesar de ter também sido bênção para a humanidade, preservou muita coisa que estava sendo destruída, da cultura ocidental, mas o movimento monástico foi isso. Ele viu que o mundo estava ruindo, que a própria igreja estava apodrecendo e pessoas resolveram se retirar, que era isso que eu propus agora, mais ou menos um movimento monástico, né? Então vamos se retirar. Então o movimento monástico era esse entendimento, Cristo contra a cultura, e até hoje continua sendo, né? As freiras. Mas também, ainda hoje, há um posicionamento nesse modelo. Tem uma ala cristã, aquela ala mais fundamentalista, que pensa nisso. Tudo que vem da cultura não presta. Você não pode ir no cinema, você não pode nem assistir televisão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tudo é demonizado, tudo não presta na cultura. Ainda existe uma ala e uma gama bem grande de cristãos que vivem nessa perspectiva, do Cristo contra a cultura. Agora, vamos pensar. Será mesmo que essa é a lealdade que Cristo, o nosso Senhor, quer de nós? Essa é a lealdade? Que a gente abandone absolutamente tudo para ficar com Ele, só com Ele? Será que essa é a lealdade que Ele pede? Será que é verdade que para seguir Jesus você precisa se afastar completamente do mundo, porque afinal Cristo é contra a cultura? O problema dessa perspectiva e desse modelo é que quando damos as costas para o mundo, nós também damos as costas para as pessoas que vivem no mundo. Os nossos parentes, que a gente para de conviver, porque agora a gente vai viver só com o povo da igreja. Os nossos amigos, que a gente saía, então a gente para de ver com eles. E quem vai evangelizar? Quem vai dar bom testemunho? Quem que vai ser luz e sal diante dessas pessoas? Não sei, porque a crentaiada retirou o time. Quando damos as costas completamente ao mundo, nós ficamos insensíveis às necessidades que nos rodeiam. Agora, eu acho que até é utópico. Será que é possível realmente sair totalmente da cultura? Mesmo esses menonitas, quaker, sei lá o quê, vocês acham que é possível realmente você sair totalmente da cultura? Eu acredito que não. Não é possível. E ao invés de sair da cultura, o que nós fazemos é criar subculturas, microculturas dentro da cultura, que são guetos, bolhas, guetos evangélicos, bolhas evangélicas. E aí nós passamos a viver nessa bolha. Os nossos amigos, nossos relacionamentos, nossos ambientes sociais, os livros, espetáculos, shows, escolas, só evangélica. A ingenuidade deste modelo, ou o problema desse modelo de Cristo contra a cultura, é achar que o pecado ou as coisas ruins só estão lá fora, e por isso nós temos que se afastar. Essa é a ingenuidade. Achar que o pecado e as coisas ruins estão só lá fora, quando na verdade o pecado, o Satanás, também está dentro. Caímos na ilusão de achar que lá fora é tudo ruim, e aqui dentro, na bolha evangélica, tudo é bom. Eu vivi isso aqui. De uma certa maneira, até aprender uma teologia que era mais rica, isso é o que tinha me ensinado. Eu fui líder de jovens nessa pegada. A gente tentava proteger ao máximo aquela gurizada. Eles viviam 24 horas na igreja, tinha reunião e atividade, tudo que é tipo, para eles viverem na igreja. Em atividades da igreja, só com crentes. E afastando o máximo possível de tudo que fosse o mundo,
na vida. Era uma ingenuidade. Então nós caímos nessa ilusão. O modelo é tentador, porque a gente quer se afastar do pecado, das coisas erradas, e a gente quer viver uma vida santa para o Salvador. É tentador, mas ele não é a solução. Porque esse modelo, ele acaba que ajuda no avanço da secularização. A secularização é uma ideia que existe no mundo de querer remover Deus cada vez mais da esfera da vida. Deus não pode estar na economia, não pode estar na política, não pode estar no lazer, Deus não é bem-vindo em lugar nenhum. Isso é a secularização, que você vive e experimenta cada dia. Você pode falar de qualquer coisa, só não fale de Deus no trabalho, em qualquer lugar que dá encrenca, né? Isso é secularização. Mas quando a igreja quer tirar o time e sumir, ela só facilita o processo de secularização. E os cristãos são, então, com isso, cada vez mais empurrados para o gueto, cada vez mais distantes e isolados de tudo. E então nós nos tornamos irrelevantes e inexpressíveis. Se sumir esses cristãos, não vai fazer diferença nenhuma na Terra. É nisso que acaba dando essa cultura do Cristo contra a cultura. Mas o segundo modelo de interagir que Niebuhr descobriu do Cristo com a cultura, esse é o contrário do primeiro. Esse é o Cristo da cultura. O primeiro Cristo estava de costas para a cultura e não queria nada. Esse Cristo está de braços abertos para a cultura. O primeiro modelo rejeita tudo, demoniza tudo. O segundo, que é esse, aceita tudo. O cristão desse modelo, ele abraça tudo que existe na cultura. Ele não tem filtro. Tudo é bom na cultura que nos cerca. E parece que esse cristão, ele serve a um Cristo paz e amor. O Cristo que ele está seguindo é o Cristinho paz e amor, que tudo está valendo, tudo é bom, tudo é permitido, tudo está bacana, vida boa, coisa boa é essa que tem por aí, e tudo está valendo. Ao que parece, esse modelo foi uma reação ao outro modelo. O outro modelo tinha suas complicações, sufocava, oprimia, levava para o gueto, e as pessoas então se percebiam encurraladas, empobrecidas na vida, e esse modelo foi uma reação. Talvez alguns saíram do gueto e falaram: opa, mas tem um mundo lindo aqui fora, nossa, tem coisa boa, olha que coisa legal, venham para esse mundão, vamos aproveitar. Esse modelo do Cristo da cultura é um modelo que sofreu forte influência da teologia liberal. Teologia liberal é uma teologia do inferno, do Satanás, maligna, que surgiu na igreja e foi varrendo e tomando conta de muitas denominações, e ela tende, porque a ciência foi crescendo e a ciência nega o sobrenatural, e a igreja não queria ir contra a ciência, então se uniu e aceitou o discurso da ciência, e essa teologia começou a negar tudo que é sobrenatural na Bíblia. Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus não ressuscitou, etc. Tudo que é milagre não existe, tudo que é sobrenatural elas foram tiradas. Essa é uma teologia que varreu as igrejas, é forte no luteranismo, não aqui. Essa teologia influenciou muito essa ideia do Cristo da cultura. Afinal, a gente encontra na Bíblia que Deus ama o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama o mundo. A gente vê que Deus está trabalhando no mundo, Ele está presente no mundo. E é só ver que as culturas estão cada vez melhores. Olha só o avanço tecnológico, o mundo está muito melhor para se viver. É uma visão bastante otimista da sociedade e do mundo. Ou seja, o mundo não é isso que o outro modelo dizia. O mundo está avançando, o mundo está melhorando, está evoluindo, está fantástico, está muito bom. Qual a conclusão lógica? A conclusão é que o mundo é que está muito bem e a igreja é que está muito mal. A igreja estava completamente equivocada. A igreja que na verdade está antiquada. A igreja precisa se aculturar. A igreja precisa aceitar a cultura vigente, aceitar as coisas que a cultura está propondo para que ela seja mais atrativa e alcance as pessoas então da sua época. Ela precisa abraçar as mudanças e abraçar as tendências e talvez até o arco-íris. Ela precisa abraçar tudo.
Então, o que nós vamos fazer para que a igreja seja assim? Então, vamos pegar as teologias mais difíceis e vamos deixá-las mais agradáveis, que foi o que a teologia liberal fez. E também nós precisamos evitar alguns tipos de palavras e ensinos na igreja. Falar de pecado, ninguém mais quer ouvir de pecado. Vamos parar de falar e ensinar sobre pecado. Falar de inferno, quem quer ir numa igreja e ouvir de inferno? O mundo, né, já tem violência e problema, você vai na igreja e ouvir de inferno. De inferno não se fala mais na igreja, não se fala mais de pecado. Vamos falar sobre as coisas boas, agradáveis, fofinhas. O que é isso? Isso em vez de Cristo ser o Senhor da cultura, é a cultura tornando-se Senhor do Cristo. É a cultura ditando os caminhos que a igreja deve seguir, não mais a Bíblia. A igreja vai se aculturando. E aí é a cultura que fala, não mais a palavra de Deus, não mais o ensino da palavra de Deus. Não que a gente não tenha que contextualizar e ser uma igreja para a nossa época, mas a proposta aqui era outra. Abraçar, inclusive, as coisas, as tendências e o mundo pecaminoso, que é isso que João fala ali, que é contrário à palavra de Deus, mas que a igreja, na visão das pessoas, precisavam abraçar e tinham as suas desculpas e justificativas para isso. Mas o fato é que esse modelo falhou, gente. Esse modelo falhou no passado, falhou na modernidade e continua falhando na pós-modernidade. Também é um modelo tentador. Inclusive tem uma boa dose de verdade, mas está equivocado. Não é a cultura que deve interpretar a Bíblia, mas é a Bíblia, a palavra de Deus, viva e eficaz, que interpreta a cultura. A autoridade e o fundamento final das decisões de vida e práticas do cristão é a palavra de Deus. Não é os influencers, não é a mídia, não é qualquer que seja a pessoa baseada em qualquer ciência. Se aquela ciência colabora com a palavra de Deus, vai fundo. Agora, se aquilo que a ciência trouxe, baseado em pesquisa, etc., que vai contra a palavra de Deus, não é a cultura que vai dizer o que é certo. Está entendendo? Um terceiro, o Cristo acima da cultura. Esse modelo tenta fazer uma síntese dos dois. O primeiro, Cristo não gosta da cultura, a igreja não pode gostar de nada que existe na cultura, tudo que está no mundo é podre. O segundo, tudo que está no mundo é bom. A igreja que precisa rever tudo, está tudo jóia. O terceiro, não é nenhum nem outro, tentou fazer uma junção dos dois. Não é que a igreja é totalmente contra a cultura, mas não é que também a igreja é totalmente favorável. Não é que a igreja nega tudo, mas também a igreja não abraça tudo. Na verdade, ela transcende, está acima da cultura. Esse foi, queridos, o modelo por muitos e muitos anos e séculos que a Igreja Católica, na Idade Média, tinha. A Igreja Católica tinha uma visão de Cristo acima da cultura. E era assim que ela geria a vida espiritual e, por assim dizer, mais do que só a vida espiritual, os governos e os reinos da época. A cultura não é de toda má. A cultura tem coisas boas, sim. Então esse entendimento aqui, até aqui estava correto. A cultura não é de toda má. Tem muita coisa boa na cultura. O ponto, aqui então a igreja, suas lideranças, o ponto que eles diziam, então, diante disso, o ponto é que nós não podemos dar as rédeas para a cultura e essas rédeas têm que estar nas nossas mãos. Quem vai determinar o que é bom ou é ruim, o que deve e não deve, é a igreja. E para isso nós vamos fazer dogmas. Para isso nós vamos fazer tratados a respeito de verdades. Dogmas a respeito da família, dogmas a respeito da maneira correta de colher a uva, dogmas da maneira correta de descartar isso e aquilo. E a igreja foi fazendo dogmas que extrapolavam o ambiente religioso. Aí, o Cristo era tão acima da cultura que nessa época aqui, inclusive,
um ser chamado Galileu Galilei, já viu falar? Do seu Galileu Galilei? Ele descobriu que a Terra era redonda. E a igreja disse: não, a Terra é plana. Mas não é, olha aqui as minhas descobertas, é assim e assado, a Terra é redonda. Não, a Terra é plana. E se você insistir nisso, você vai para a fogueira. Porque a igreja tinha dogmas para todas as áreas da vida. Era o Cristo acima da cultura. Esse modelo era um modelo triunfalista. É um modelo que não sabe coexistir num ambiente plural. E eu digo para vocês, queridos, esse modelo da Idade Média que a Igreja Católica usou por muitos tempos é a cara da igreja evangélica brasileira de hoje. E eu temo que essa seja a mentalidade do Cristo acima da cultura que tem nos movido politicamente como cristãos. Acabamos ficando inflexíveis, donos da verdade, impositivos e desrespeitosos. Queridos, esse modelo já falhou no passado. E o fruto foi extremamente desagradável. O filho foi monstrengo. Quais os problemas e os resultados que esse modelo apresenta? Cristo, ao invés de tornar-se Senhor da cultura, acabou sendo rejeitado pelos homens por causa da igreja. A igreja sufocou a vida, a igreja empobreceu a vida, a igreja não deixava as ciências e as coisas desenvolverem. Você tinha medo da morte, do purgatório, do inferno, dos dogmas, de tudo mais. E as pessoas começaram, então, em vez de amar a Cristo, elas começavam a odiar a Cristo e a igreja. E por causa disso se deu início à secularização. Olha, Deus está grandão demais. Deus está ocupando muito espaço na vida. E não tem nenhum espacinho para o homem aqui. Tudo é Deus. Né? E aí o homem começou a ficar indignado, começou a expulsar Deus de todas as áreas da vida. Aqui, por causa dessa postura da igreja, de ter o Cristo acima da cultura, com toda a sua inflexibilidade, desrespeito, etc., a secularização começou. O homem começou a lutar contra Deus, o abandono de Deus, porque o homem não queria mais saber de Deus e da cultura do reino. Porque nesse momento da história é o que se chamava de cristandade. O cristianismo tinha espalhado tanto, dominava tanto a Europa e o Ocidente, que era dono. Era o que chamavam de cristandade. Hoje não tem mais isso. Esse modelo falhou, gente. Então a gente precisa ter cuidado. E a igreja, e a instituição igreja foi profundamente abalada por causa disso. E colhe até hoje. O quarto modelo é o Cristo e a cultura em paradoxo. O que é isso? Esse modelo defende que existem dois reinos. O reino de Cristo, pregamos aqui sobre o Sermão do Monte, basicamente sobre o reino de Deus. Então esse modelo aqui diz que existe o reino de Cristo, mas também existe o reino do mundo. Está correto? Existe o reino de Deus e o reino do mundo. Só que esse modelo dizia que esses reinos são irreconciliáveis. Não adianta chamar eles para eles conversar. Eles são inimigos. Eles não vão se unir. Há um abismo entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Não há diálogo. Não há como fazer conexões com as coisas da igreja, com as coisas do reino de Deus, com o espiritual, com as coisas seculares, as coisas desse mundo. Não tem como fazer conexão. E então o cristão, porque o não cristão só habitava no reino do mundo. Mas o cristão, ele habitava em dois reinos. Ele habitava no reino de Deus, porque ele era um cristão, mas ele também habitava no reino do mundo. Então o cristão, diante dessa mentalidade, ele precisava equilibrar pratos. Ele tinha que saber viver nesses dois reinos simultaneamente. Só que esses dois reinos, eles são diferentes, distintos, eles têm regras diferentes, princípios diferentes, valores diferentes, alvos de vida diferentes. E o cristão precisava assimilar essas duas maneiras de viver.
Esse era o desafio, mesmo, e ele tinha que desempenhar funções e papéis diferentes em cada um. Por exemplo, o cristão assimilando essa ideia do Cristo e a cultura em paradoxo. Paradoxo quer dizer contradição, né? Por exemplo, o cristão empresário, que vive debaixo dessa ideia de interação com a cultura, ele paga o seu dízimo na igreja, ele é bem certinho, porque ele aprendeu que isso é assim que se deve fazer, e isso honra a Deus. E então, no que diz respeito às finanças no reino de Deus, ele é muito correto, ele paga o dízimo e dá as ofertas. Então ele está correto com o reino de Deus e as regras do reino de Deus. Mas esse mesmo empresário, ele só nega impostos no mundo, né? Porque lá no mundo, se negar os impostos é certo. Afinal, não tem como você sobreviver, ter uma empresa, etc., se você não der um jeitinho e não sonegar. Então tudo bem, o cristão está fazendo certinho, conforme as regras do reino de Deus aqui, e também está vivendo conforme as regras do mundo. E ele vive assim. O professor, nesse modelo, ele crê que Deus fez o homem, e ele confessa isso, fala disso para as pessoas, mas na sala de aula, ele ensina evolucionismo, que Deus não tem nada a ver com a criação, que o homem veio sozinho, do macaco, etc. Então esse professor, no reino de Deus, ele acredita que Deus fez tudo, e segue aquele princípio. Para ele fala isso. Na sala de aula, ele é evolucionista, e ele está seguindo a tendência e o ensino que o reino do mundo diz que é para ir, e está tudo bem. Esse modelo ajudou muito a disseminar o que nós entendemos hoje como dicotomia entre sagrado e secular. Esse modelo criou essa mania que vem dos gregos de separar a vida em duas repartições, as coisas da vida, entre aquilo que são coisas da religião, que são coisas sagradas, espirituais, e que são as coisas mais importantes, e deixar no segundo plano as coisas da vida, do mundo, que é de menor valor, que agrada menos a Deus, né? Você deixa em segundo plano, você deixa em segundo plano a economia, deixa em segundo plano a política, deixa em segundo plano essas coisas, porque essas coisas são seculares, é do mundo, a gente não tem que dar tanta ênfase a isso. Vamos se preocupar com o culto, com as orações, com o jejum, com o evangelismo, que isso é reino de Deus, isso é mais importante, isso é o sagrado. E essa mentalidade de Cristo e cultura em paradoxo ajudou muito a fazer com que essa dicotomia tomasse força e crescesse, ao ponto de nós termos essa mentalidade hoje dentro da igreja, de separar a vida em sagrada e o que é secular e o que é sagrado, quando isso biblicamente não existe. E as principais influências, irmãos, desse Cristo e cultura e paradoxo, você sabe quem é? Fala para mim. Nem ideia. Meu queridíssimo amigo Lutero. Amo o luterano e a tradição luterana, que cria nessa ideia. Lutero tinha um ensino, uma doutrina que chama-se de doutrina dos dois reinos, que ensina isso. Então isso veio, se distorceram mais ainda com o tempo, ou se não era bem isso que Lutero queria dizer, ficou. Entendeu? Ou seja, a igreja luterana, a tradição luterana é que deu asas, e aqui nós temos que fazer a nossa meia-culpa. Eu particularmente não gosto dessa ideia, eu não concordo com essa ideia, e a gente tem que fazer a nossa meia-culpa aqui. Mas também ela é muito forte nos neopentecostais. Aqueles neopentecostais estão lá na igreja, aleluia, glória a Deus, fogo, a bênção está acontecendo, parece um anjo, parece um santo, um maravilhoso homem de Deus, chega em casa e bolacha na mulher, e não sei quem, pá, e não está nem aí. Ou seja, é os dois reinos, entendeu? É crente, bênção no espiritual, e fora do espiritual é o demônio, entendeu? É os dois reinos. Então, muito forte também essa ideia. Nada que você vai perguntar para ele, você acredita no Cristo e a cultura em paradoxo? Não, nunca ouviu falar disso. Mas subliminar, pelos ensinos, pela cultura da igreja, pelos ensinamentos, é assim que vive. Então, queridos, esse modelo também é
tentador. Ele parece bem razoável. Ele parece até aceitável, e num certo sentido até equilibrado. Não, existe mesmo o reino de Deus, tem suas regras, e o reino do mundo está corrompido. É complicado, né? Você querer viver as regras do reino de Deus lá no reino do mundo, você não vai ser aceito, vai ter dificuldade. Como é que vai ser um empresário? Né? Não dá. Então é tentador. Mas é ineficaz, irmãos. É ineficaz. Essa interação de Cristo e a cultura em paradoxo, ela é ineficaz porque ela produz uma vida, como eu falei, ela produz uma vida dualista. Ela causa um empobrecimento da realidade, de toda a sua realidade de vida. Acaba que a sua realidade espiritual é empobrecida, a sua realidade de família, a sua realidade de economia, de política, de interação com as ciências, tudo é empobrecido nessa modalidade. É isso que acontece. E ela acaba contribuindo para um outro conflito, chamado conflito de natureza e graça, que é uma discussão do campo da filosofia, mas que, trocando em miúdos, faz com que o seu engajamento na sociedade também seja reduzido. Nós não estamos nem aí para esse mundo, queremos que se exploda. Entendeu? Por quê? Porque isso é secular, isso é de menor valor. Se eu vou investir meu dinheiro, vou gastar minha força, é só na igreja. Não que se exploda, os necessitados, as coisas que tem por aí, não quero nem saber. E uma outra coisa problemática desse modelo é que ele tem uma habilidade de produzir em larga escala pessoas religiosas. Porque essa mentalidade da separação, do empobrecimento, no final das contas, te faz um belo religioso, um fariseu. Né? É bonito, perfumado, legal, está na igreja, etc., mas fora é outro tipo. É irreconhecível, tem outras virtudes lá fora, tem outros princípios lá fora. E o último, Cristo transforma a cultura. Niebuhr viu que existia uma mentalidade, em alguns momentos a igreja se comportava com essa pegada, com essa ideia, não era contra, não abraçava tudo, não via de cima, ou não era absolutamente contrário, tentando viver de duas maneiras diferentes. O Cristo transforma a cultura, esse modelo também reconhece que há dois reinos, o de Cristo e o do mundo. Mas há uma convicção muito grande de que o reino de Deus está penetrando no reino desse mundo. O reino de Deus está chegando no reino desse mundo e está transformando o reino deste mundo. C.S. Lewis, Barth, vários outros pensadores diziam isso. Cristo reina sobre a cultura, mas não apenas de cima, ele também entra na cultura, porque ele encarnou, ele veio até nós. Jesus entrou na história, diz Colossenses 1:20, para redimir todas as coisas. Ele não veio só para salvar os homens dos seus pecados, ele veio para fazer isso, e talvez principalmente, mas ele veio para redimir toda a criação que sofre com o pecado. Romanos diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pelo manifestar da redenção plena de Deus, onde ele vai redimir todas as coisas que foram poluídas e destruídas e distorcidas pelo pecado. E Cristo veio para redimir todas as coisas. Então, assim como Deus salva e transforma os indivíduos, as culturas igualmente podem ser redimidas e transformadas. Eu já mostrei aqui para vocês uma vez, não sei quem estava nesse culto. Vocês lembram que eu mostrei aqui uma vez um videozinho de uma cidadezinha na Guatemala chamada Almolonga? Esqueceram, mas é uma cidadezinha de 18 mil, 20 mil habitantes. Isso aí já aconteceu há uns 20 anos atrás, nem sei como é que está hoje. Mas aconteceu um grande avivamento, uma transformação global, cidadanal, daquela cidadezinha. Era uma cidade extremamente assim, de bebuns, muito divórcio, separação, muito vício, muita violência. Uma cidadezinha pequena, tinha 4, 5 cadeias abarrotadas. No dia seguinte sempre tinha bêbados, desmaiados e vomitados, espalhados, uma pobreza. E o evangelho chegou na cidadezinha. E as igrejas começaram a crescer, ao ponto que 90% dos cidadãos da cidade estavam na igreja. Se converteram, todas as cadeias foram fechadas, não tinha utilidade,
ninguém mais ia para lá, a bebedice acabou, as famílias foram restauradas, a cidade que era pobre ficou rica. Só mostrava no documentário os caminhões chegando para colher verduras e coisas, começou a produzir. É o Cristo que transforma, não só indivíduos, mas toda uma cultura. Amém? Amém. Então as igrejas reformadas sempre se identificaram mais com esse modelo. Essa mais ou menos foi a pegada das igrejas reformadas, as igrejas que seguiram um pouco mais as ideias do Senhor Calvino. E por isso, a reforma protestante teve um impacto maior nos países que abraçaram a reforma na perspectiva reformada. Os países que abraçaram a reforma na perspectiva luterana também prosperaram muito, foram os países que mais prosperaram na Europa, mais para o norte, enquanto que para o sul os países ainda ficavam com muitas dificuldades, porque tinham uma perspectiva católica da vida. E a perspectiva da reforma protestante enriquecia a vida e alcançava toda a cultura. Né? A luterana também alcançou, mas ainda com aquela deficiência dos dois reinos, né? do paradoxo. Mas os reformados tinham essa perspectiva, era diferente. E essas sociedades, esses países prosperaram um pouco mais, avançaram um pouco mais. Pois Cristo não reforma só o homem e a igreja, mas também a cultura. Esse sempre foi o entendimento. Tem coisas erradas lá na matemática, então nós vamos formar cristãos matemáticos que eles vão entrar na matemática e redimir as coisas erradas na matemática. Tem ensinos errados a respeito da economia que acaba levando ao empobrecimento e à opressão das pessoas, então nós vamos formar cristãos que amam Jesus e vão ir para a economia e vão produzir leis e vão produzir teorias econômicas que vai trazer benefício à população. É um engajamento de transformar não só a igreja, mas transformar o mundo. É uma visão muito mais rica e esperançosa da vida presente e também da vida futura. Aquilo que hoje é mal pode voltar a ser bom, porque Cristo transforma a cultura. Amém? Amém. Então, Jesus é o Senhor da cultura. E nada é impossível para Ele. É isso que nós cristãos e quem acredita que Cristo transforma a cultura entende. Afinal, Colossenses 1,17 diz que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele quem? Em Cristo. Em Cristo todas as coisas se articulam. Só através de Cristo que a economia, a ciência, a política, qualquer área, a física, a química, qualquer área vai conseguir alcançar a plenitude da verdade. Senão a ciência vai continuar avançando, vai melhorando, mas nunca vai alcançar a plenitude da verdade. Porque é em Cristo que todas as coisas alcançam o real entendimento. Então, os reformados entendiam isso e queriam levar Cristo para as ciências, para redimir as ciências que estavam caídas e produzindo ciências apenas humanistas. Queridos, esses foram os 5 modelos que Niebuhr descobriu e que respondem a essas angústias, essa tensão de como que a gente interage com a cultura sem ser engolido pela cultura, sem ser absorvido pela cultura, né, sem se tornar um igual, ou pelo contrário, odiando a cultura, sendo um ET e as pessoas nos odiando por causa disso. Como interagir? Aqui tem 5 modelos, do qual particularmente eu digo para vocês que eu sigo o 5º modelo. Não foi sempre assim na minha vida, mas hoje eu entendo e sigo a ideia desse 5º modelo. Agora, partindo desse modelo que Cristo transforma a cultura, eu quero apresentar para vocês aqui 3 R's da interação de Cristo com a cultura. 3 R's, guarda aí, rapidinho. Tá? Vou interagir, Cristo transforma a cultura, beleza. Ok, a gente não tem que se isolar, a gente tem que estar na cultura, inserido na cultura, participar das atividades, estar no social, emitir opiniões, ser participativo, beleza, vamos interagir. Vamos consumir produtos, vamos ver o que está sendo oferecido, vou ler livros, vou participar de palestras, vou crescer na empresa. É a cultura me oferece um monte de coisa, vamos cair para dentro, vamos interagir. Mas como que eu interajo com a cultura? Eu quero dar 3 R's aqui para os irmãos, que é super importante na nossa interação com a cultura. Primeiro, R é o R de receber. Ou seja, na cultura tem muitas coisas boas que são dádivas, presentes de Deus que tem na cultura. Gente, já inventaram a eletricidade, você não precisa ficar tomando banho frio, porque eletricidade é uma coisa da cultura, é um produto cultural, foi desenvolvido.
Então alguns podem dizer, não, eletricidade tem o demônio. Eu vou ficar tomando sol no frio. Gente, não rio que tem. Entendeu? É uma boa dádiva. Né? Esse tempo eu fiz uma lista e agradeci a Deus pelo banho aquecido por gás. Irmão, se você está no elétrico é maravilhoso, mas o banho a gás é uma coisa, entendeu? É da cultura, é bom, é bênção, é dádiva. Amém? E assim tem um monte de outras coisas. As boas dádivas da cultura, Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai. Amém? Do Pai das luzes. Então as boas coisas, o que elas são? As boas coisas são graça comum de Deus, dada a nós, como demonstração do amor e do cuidado de Deus. Então o que você faz? Você recebe. Churrasco é bênção. Amém? Um churrasquinho, artes, uma bela música, um quadro, uma pintura, uma exposição, ir num show, a medicina, andar de avião, né, de carro, amizades, tudo isso são coisas da cultura e são dádivas e que a gente só recebe. Amém? Vamos interagir? Recebe as boas dádivas que existem, sem problemas. Só recebemos e damos glória a Deus. Você não precisa pegar elas e tentar fazer uma versão gospel. Entendeu? Não, vinho não pode, crente não pode. Mas se for um vinho chamado Santo Lutero, opa, agora é gospel. Entendeu? Podemos. Aí no show não, o show é errado. Mas se o show for gospel, dá. Né? Ah não, pub não. Minha sogra, se um dia você essa pregação, vou falar agora. Né? A minha sogra tinha um sonho de montar um barzinho. O nome do barzinho era Bishop. Bar de Jesus. Sempre foi o sonho dela. Ela queria ter um barzinho de Jesus. Para os crentes irem, estarem ali, conversarem, jogarem jogos. É legal, mas o que é isso? É o gueto. É você transformar coisas que estão aí na versão gospel. Porque se for a versão gospel, daí pode. Entendeu? Não, gente, as boas dádivas estão aí, se elas não vão contra a boa e perfeita vontade de Deus, você pode usufruir. Amém? É o receber. Mas, outras coisas na interação com a cultura, você vai ter que rejeitar, meu caro crente. Se o Senhor Jesus é Senhor de fato da sua vida e o amor do Pai está em você, você vai ter que rejeitar, porque são coisas pecaminosas. Hebreus 12:1 diz que é para a gente se desembaraçar, se livrar, arrancar de perto, desgrudar do pecado e dos pesos que tenazmente nos assediam e não nos deixam correr e avançar na carreira da fé. Essas coisas você tem que rejeitar, elas são pecaminosas, são pesos. Por exemplo, pornografia. Vai que amanhã ou depois, né, surge a pornografia gospel, né? Porque se for irmã, daí pode. O ser humano, né? Pornografia, drogas. Eu já ouvi falar aqui no Passo Fundo, mas é das antigas, mas eu sou antigo, que tinha gente que levava maconha numa determinada igreja pentecostal para o pastor orar, porque essa era a missão evangélica daquele ser. Ele era um traficante gospel. Ele levava maconha para o pastor neopentecostal orar, e assim ele ia ter uma maconha ungida, e a pessoa que usasse a maconha ungida ia ter um encontro com Jesus, a vida dela ia mudar. Mas como que eu nunca pensei nisso? Né? Drogas, pornografia, corrupção, adultério, aborto. Aborto não tem, gente. Aborto não tem, é tirar a vida. Ah, mas as ricas fazem, os pobres também têm que ter o mesmo direito. É tirar a vida. Então faça com que as ricas parem de fazer. Não vamos igualar as pobres às ricas. É tirar a vida. Em raras hipóteses que a lei diz, mas mesmo assim o crente ainda tem que rever. É aborto. São ações que existem na cultura que são irredimíveis. Que não tem como ter uma versão delas gospel. Que não tem como transformar elas em algo bom, santo. Porque são contrárias à palavra de Deus. E essas, como um cristão sincero que ama Jesus, você rejeita. Você não negocia. Você não abraça. Você não dá jeitinho. Rejeita. E o último R é o redimir.
Sim, há coisas que o mundo faz, o mundo está caído. E a maioria das coisas que o mundo produz, os artefatos, as séries, novelas, um monte de coisas que você faz aí, até coisas que são boas, você nem sabe. Né? A Fabíola esses dias foi arrebatada, só nós filme. A Fabíola foi na médica, e a médica perguntou se ela tomava leite, se eu tomo leite. A médica naquela de caixinha, você acredita? Não, então você não toma leite. Isso que você toma é veneno. Entendeu? Se você quer tomar leite, vai pegar lá da tetinha, acabar. Aquele é o leite. O resto não é. Entendeu? Ou seja, até o leite é corrompido. Até o alimento que era para fazer bem, não faz bem. Tem aditivos, tem coisas, etc. Gente, o mundo produz coisas para nós consumirmos. Mas essas coisas às vezes são banhadas em teorias capitalistas e lucro, etc., que são ruins. Então o papel do crente é tentar redimir. Não vou dizer para vocês que vocês vão lançar agora o leite gospel, que é 100% sem aditivo. Não é disso que eu estou falando. Só tem um exemplo banal que para você entender. Mas que as coisas que o mundo faz, elas por si só, porque estão sendo produzidas por pessoas que estão debaixo da influência do maligno e sobre valores e princípios do mundo, na maioria das vezes são coisas que visam o egoísmo, que visam o lucro, não estão aí com as pessoas. O cristão precisa interagir com o mundo através das ciências que estão aí, tentando produzir uma ciência redimida, uma ciência melhor, produzir leis melhores, práticas melhores, trazendo o reino de Deus. Amém? Amém. Isso é redimir a cultura. E os últimos desenhos, vamos lá 2 minutos, os irmãos já se olharam ali, segura a onda. Né? Essas são as 3 maneiras, vai interagir, vai, Deus quer, tem muita coisa boa, mas com esses 3 R's, amém? Você vai receber alguns, você vai rejeitar outros, e outros você vai lutar para redimir, não vai aceitar assim de boa. É algo interessante, mas do jeito que está não é bom, vamos lutar para que fique melhor ou ajeitadinho, ok? Mas, no interagir com o mundo e com a sociedade, a irmã morreu ali, só morre, ajuda. Foi um tiro de que moto é essa aí, tu que é o especialista. Gente, então, mas nós vamos interagir com o mundo, na sociedade, no trabalho, nas relações sociais, nos empregos, nós estamos interagindo com a cultura. Há uma tensão. Que tensão é essa? A tensão é que eu amo Jesus e eu quero agradar Jesus enquanto eu interajo com o mundo. Eu quero ganhar o mundo e eu não quero perder a Cristo. Eu quero que o mundo ganhe a Cristo. Então há uma tensão. Como é que a gente lida com essa tensão? E com as tensões que nos são propostas na interação com o mundo? Mais 3 R. Você vai agir sem retirada, diante da controvérsia, diante da oposição que existe no mundo, porque as ideias do mundo são contrárias às ideias de Deus, na maioria das vezes. Então, diante da oposição, a tentação é recuar. Você é crente, o cara está bem embasado, ele está com a maioria ali, eu não vou falar aqui, vou ficar quieto. A sua tendência é recuar e a sua tendência é se calar. Eu quero lembrar você que nós estamos numa guerra cultural. E como cristãos, nós precisamos dar voz à verdade. Nós temos que trazer a verdade à arena pública. Então, nós não podemos retirar de campo. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Confie nisso. Amém? Então, na nossa interação com a cultura e diante das tensões, das oposições, uma coisa que o cristão não pode fazer é se retirar. Não pode se calar. Tem que expor a verdade, tem que defender a verdade. Talvez seja a última resistência, o último reduto da verdade, seja você naquele círculo. Defenda a verdade, lute pela verdade. Amém? Amém. Segundo, sem retrocesso, sob pressão, nunca devemos nos desviar da palavra de Deus para agradar ao mundo. Então você está pressionado, está sendo levantada uma ideia, uma discussão lá sobre legalização das drogas, aborto, sei lá o quê, você está pressionado, né? Você não está conseguindo argumentar, e aí você começa a ceder, você começa a abraçar o outro argumento, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Enquanto que Romanos 12, 1 e 2 diz: não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste mundo. Então, gente, sem retrocesso, nós devemos dialogar, mas quanto aos nossos compromissos doutrinários, quanto à nossa pregação e os nossos valores cristãos, nós não devemos ceder 1 centímetro sequer. Não devemos ceder 1 centímetro sequer daquilo que as Escrituras nos ensinam, para se tornar agradável naquele círculo, talvez. Porque essa foi exatamente a proposta de Faraó
e Moisés disse que nenhuma unha ia ficar no Egito. O faraó queria que algumas coisinhas ficassem, queria agarrar os crentes lá em Faraó, e Moisés disse que nenhuma unha vai ficar. Então não ceda nem o espaço de uma unha. E terceiro e último, e terminamos, vamos orar? Na nossa luta e nas tensões da interação com a sociedade, haja, e aqui presta atenção, irmãos, a gente está pecando aqui, haja sem revidar. O amor do Pai está em você, você é crente, haja sem revidar. É uma batalha? É uma batalha cultural para saber quem toma posse aí da verdade. É uma guerra, sim, mas nós não lutamos e não vamos à guerra como os outros exércitos vão. Não lutamos contra carne e sangue. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, versículo 1. Não lutamos contra carne e sangue. Buscamos o diálogo, vamos para o embate, vamos para o confronto. Mas o objetivo principal é ganhar aquele com quem nós discutimos e não apenas ganhar um diálogo. Boa discussão. Então, injúrias, ameaças, ofensas, ódios, sofrimentos, desprezo não são nossas armas. Só o amor vence. Tudo isso aqui Jesus podia usar, mas ele usou o escândalo da cruz. A cruz nos ensina que só o amor vence. Então eu não vou discutir. Às vezes erguei minha voz, pode, mas a Bíblia diz que sempre em amor. Se não consegue ficar em amor, então se cala, porque a sua melhor atitude é se calar nesse sentido. Em amor, pode argumentar, pode bater o pé, pode dizer que é contra, não concordo, mas injuriar, ameaçar, ofender, odiar, desprezar, não são nossas armas. Precisamos lutar pela verdade, mas sair dessa luta com consciência limpa. 1 Pedro 3,16. Amém, irmãos? Amém. Quais são os 3 R's da interação com a cultura? Receber. Segundo, rejeitar. Terceiro, redimir. E na tensão, no calor das coisas, 3 coisas, 3 R's de novo, sem retirada, já está fácil, sem retrocesso e sem revidar. Amém? É brabo, mas é ali que se mostra o cristão, né? É o amor que vence. Foi isso que o nosso Senhor Jesus ensinou. Ele resumiu tudo a Bíblia em 2 coisas: ame a Deus e ame ao próximo, mesmo que ele seja daquela ideologia que você não gosta. Ame a Deus e ame ao próximo. Rasgue a Bíblia e surge o pastor, mas é isso que a Bíblia ensina. Amém? Amém. E se não for assim, o amor do Pai não está em nós, que é se conformar com o mundo. Então, queridos, vamos interagir. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que estar nas ciências. A gente não pode ser o time de campo. A gente tem que ter os cristãos nas áreas de influência, atuando, cristãos de verdade, produzindo cultura boa, tentando redimir o que está errado, mas praticando esses R's. Amém? Amém. Guarde isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tivemos aqui uma exposição um tanto densa a respeito da nossa interação com a cultura, e às vezes, Deus, é verdade, como o Senhor Sig falou, é difícil, a gente às vezes se perde na curva, porque há grosserias e há dificuldades aí por fora, Deus, há baixarias, há golpes baixos, Deus, mas ajuda-nos, Senhor, a responder à altura de Cristo, ajuda-nos, Senhor, a responder com categoria, Deus, que é o amor, que é o respeito, que é a gentileza, Deus, mas não negando, Deus, de erguer a voz, de trazer a verdade à arena pública, Deus, e de estar lá para fazer a diferença. Nos ajuda a brilhar, ajuda-nos a ser sal e luz, é o que nós te pedimos, para que o Senhor Jesus seja glorificado e a igreja do Senhor não seja rejeitada
mas seja, Senhor, querida e caia no agrado, como era ali no início da igreja em Atos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queremos passar aqui, então, para os nossos avisos, antes de nós terminarmos este culto. O primeiro aviso super importante, porque a igreja não vive de cuca e festas, etc. A igreja vive de ofertas. É uma comunidade que vive do voluntariado, então a gente precisa da contribuição fiel e regular dos irmãos, porque também se não for regular a gente peca e não consegue planejar nada, a gente não sabe o que a gente pode contar. Então, abençoe, irmãos, amém? Há um reino só, não há dois, amém? Viva com as regras do reino, e na regra do reino existe a nosso dever de contribuir com a causa e com o reino. Então contribui, abençoe a igreja com seus dízimos e ofertas, para que a igreja avance e também honre os seus compromissos. Queridos, terça-feira não temos PG, nem no sábado, porque aconteceram na semana que passou, tá? Mas terça-feira tem reunião de oração lá no grupo da terça. Então lá no Gilmar, na Roseli tem, não, no seu Ocípio, lá no Ocípio, o pessoal que quer orar pela situação do país, orar pela igreja, que precisa orar bastante, orar por consagração nossa, para que Deus nos abençoe. Terça-feira, 20 horas, reunião de oração lá no Ocípio, das 8 às 9 mais ou menos, tá bom? Tem reunião lá, é só reunião de oração, não vai ter o PG e nada mais, tá? No sábado também não tem. Irmãos, na quarta-feira tem reunião de ministério e de presbitério, é importante, nós precisamos tomar algumas decisões, então quarta-feira, 20 horas, aqui na igreja, reunião de presbitério e de ministério, tá bom? Quarta, 20 horas, contamos muito com a presença aqui dos irmãos. No sábado tem uma reunião entre os adolescentes, às 18 horas. E o nosso último aviso importante para você se organizar. Queridos, no final do mês que vem nós vamos ter uma atividade com os irmãos queridos, que são palestrantes, bem renomados e conhecidos, que é o Cláudio e a Lorita, que já estiveram aqui pelo menos duas vezes aqui na comunidade que eu lembro, ou 3 talvez. Eles vão estar conosco aqui ministrando na área de família. Vai ser o sábado e domingo, a gente queria convidar você a participar. Vai ser um estilo, vai ser tipo um retiro, tá? Para quem quiser pegar o pacote todo. Nós vamos ver aqui um valor por causa das refeições e o custo também para abençoar a vida deles e o ministério. Tá? Mas o tema é os 5 sentidos em nosso casamento. Os 5 sentidos em nosso casamento. Pastor, eu não sou casado. Não quer mais casar? Então aprende para ensinar outros. Eu quero casar ainda, vou casar de novo, então aprender, né? Os 5 sentidos no casamento. Eles vão falar sobre isso. Vai começar no sábado de manhã, provavelmente, sábado de manhã, à tarde, de noite. Vai ser uma imersão. E depois domingo de manhã. Ok? E o domingo de manhã encerra. E isso tudo vai acontecer lá no sítio. Com a graça de Deus, sem o inverno. Sem a ventania fria e o tendel. Né? Então, o culto também vai ser lá no domingo de manhã. Eu não vou participar de nada, posso ir só no culto? Claro, posso só no culto. Aí tem aquele mesmo esquema de o custo só da refeição, do café que vai acontecer como a gente fez lá, tá? Mas os casais, se organiza aí, gente, né? Faz esse empenho. Posso convidar familiares, posso convidar até amigos que é de outra comunidade? Pode, é aberto, só precisa ter certinho a lista dos participantes e venha participar conosco, tá bom? Solteiro pode? Claro que pode, é aprendizado, né? Você não pula na Bíblia, eu sou solteiro, então quando fala de casamento e coisas de família, eu pulo na Bíblia porque eu sou solteiro, né? Não, então é um aprendizado total que você precisa ter, e nesse momento a gente vai falar sobre essa área, a gente convida todos vocês e a igreja para estar conosco ali, tá joia? Dia 26 e 27 de novembro a gente vai pensar aí o valor que vai ser, tá joia? Lá no nível. A gente volta a falar mais. Acho que os nossos avisos principais. Domingo. Pulei? Passei rápido aí, acho que tinha, né? Não. Puxa, era pra ter. Domingo que vem, irmãos, é o último domingo de cada mês, então domingo que vem o culto é de manhã. Tá? Nós vamos ter o culto de manhã, domingo que vem. E queremos fazer um café aqui, então a gente convida você para vir às 8h30 para o café e o culto é às 9h30, 9h30 até às 11h. Então vem para o café e vem para o culto. E para o café a gente conta com a ajuda dos irmãos, os dotes e as habilidades
para fazer os bolinhos de chuva, para fazer os bolos, para fazer os pãozinhos, torradinha, o que quiser, ok? Da maneira que você puder contribuir e dizer, olha, eu vou levar X coisa, eu vou levar 2 litros de leite, eu vou levar 2 sucos, eu vou levar, né? A gente vai fazer uma lista e divulga, e você traz algo aqui para nos ajudar. Ai, pastor, eu esqueci, eu não consegui, então eu não vou ir. Não, vem igual, né? Ou não pode, isso não é impedimento, a gente só quer a colaboração para não ficar pesado, né, para a comunidade. Então, domingo que vem, culto de manhã, café e o culto. É isso. Oramos então, nos despedimos, que Deus nos abençoe, nossas vidas e a nossa semana. Senhor nosso Deus, obrigado pela igreja do Senhor que pôde se reunir e vir até esse local aqui nessa noite. Pedimos a Ti, Senhor, que com a graça do Senhor e a Sua companhia nos leve até os nossos lares, abençoe a noite de estudo de cada um e toda a semana de trabalho, que seja produtiva, que seja abençoada, que o Senhor Deus possa abrir portas, que o Senhor possa, Deus, ajudar nas tomadas de decisões, proteger, Senhor, nas estradas, em nome de Jesus, e que possamos, Deus, viver à luz de tudo que temos aprendido, glorificando ao Senhor nesse mundo que o Senhor nos colocou para sermos representantes do Senhor, para sermos, Senhor, evangelistas e missionários. Abençoa-nos nessa tarefa também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Erga a sua mão. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o nosso Senhor se agrade de você e lhe conceda abundante paz. Amém? Uma abençoada semana a todos.